Olá, estudantes! Sou a professora Luciana Carneiro, do curso Design de Interiores, e hoje vamos estar começando a nossa disciplina Desenho Técnico. Nessa disciplina, você vai aprender um pouco o que é o conceito de desenho técnico, qual é a evolução desse desenho desde quando ele começou até o que a gente tem atualmente. Você também vai entender o que seria perspectiva, quais são os tipos de perspectivas que a gente pode estar utilizando na nossa profissão. Então, na nossa primeira unidade, vamos estar falando justamente sobre os fundamentos do desenho técnico, elementos essenciais, materiais, equipamentos, sobre as normas técnicas e a aplicação de projetos dentro do design de interiores. Então, hoje eu preparei para vocês uma aula voltada justamente para a evolução desse desenho técnico. Como é que a gente pode estar entendendo o desenho atualmente? Então, desde já, é importante a gente olhar lá para trás, perceber como é que tudo começou. E aí eu venho com alguns questionamentos para você. Será que você já se perguntou como surgiu esse desenho? A gente é acostumado a fazer desenho de arvorezinha, de uma casinha, quando a gente é criança. Mas quando a gente vai fazer um desenho realmente na área profissional, para o nosso cliente entender aquilo que a gente está querendo fazer no ambiente, a gente precisa ter técnicas. Então, justamente a gente vai compreender como é que surgiu esse desenho técnico que a gente tanto fala. Outra questão é quem é que foram os primeiros a começar a fazer esses desenhos. Então, a gente vai entender dentro dessa evolução histórica quem foram as primeiras pessoas que fizeram os primeiros rabiscos para que a gente pudesse evoluir até hoje. Outra perguntinha é a gente entender por que eu preciso ter desenho, já que eu sei escrever. Para que a gente precisa estar desenhando o projeto de uma casa? E aí a gente entende que essa questão dessa comunicação se torna muito mais eficaz para que as pessoas compreendam o que a gente vai fazer em um determinado ambiente. Fica muito difícil só fazer de uma forma escrita. Então, a partir desse desenho, a partir de uma figuração, daquilo que a gente vai estar representando de sólidos, de planta, de corte, de fachada e perspectiva, as pessoas que vão construir o ambiente, que vão decorar o ambiente e o nosso cliente tem uma melhor percepção daquilo que a gente vai estar querendo desenvolver. Outra coisa importante é, para que existem essas normas técnicas? Eu não sei se você já ouviu falar, que a gente tem a norma técnica da ABNT para os desenhos. E é aí que a gente precisa compreender. Eu não posso fazer o desenho da forma que eu quero. Eu tenho um padrão. Mas por que isso? Então, vamos começar a entrar um pouquinho aí nessa história do desenho para que a gente possa realmente entender a questão da importância desse desenho técnico na nossa profissão. Então, inicialmente, podemos falar justamente lá da pré-história, do homem das cavernas. Então, dentro dessa pré-história, o desenho ele era muito utilizado para ter comunicação entre as pessoas. Como é que eles podiam estar passando para os outros, os seus companheiros, ou para futuras gerações e outras populações, aquilo que acontecia naquela época? E aí eles resolveram fazer desenhos lá nas cavernas, Você já deve ter visto nas aulas de história esses desenhos. E é justamente eles que vai começar a fazer toda a evolução do desenho, até o que a gente tem hoje em dia. Então, lá na pré-história, era uma forma de comunicação muito utilizada para mostrar o quê? Para mostrar como é que acontecia a sua vida no dia a dia, aquilo que eles estavam vendo, as suas rotinas diárias, algum animal que eles estivessem conhecendo, eles faziam essas pinturas e esses desenhos todas nessas pedras. Então, como é que era esse desenho? Era sim, pareciam desenhos de crianças, desenhos infantis, porém, hoje em dia a gente ainda pode estar vendo em alguns locais do nosso país essas figurações, esses desenhos. E esse desenho ele era feito através de pigmentos naturais, como argila colorida, carvão vegetal, entre outros minerais que eles eram todos triturados e moídos, misturada à água para poder estar fazendo esse desenho.
Então, se você reparar aí nessas ilustrações, a gente tem as figuras, né, de homens, a figura dos bichos, o encontro com eles, algo realmente bem primitivo, mas é a partir daí que a gente vai começar a evoluir. Já no próximo desenho, eu separei justamente a questão dos desenhos egípcios. Por que a gente fala tanto, né, desses faraós, das pirâmides, né, dessas esculturas? Isso realmente é um marco dentro das nossas histórias. E a gente precisa entender que para chegar a ter uma pirâmide dessa que a gente está vendo aí na figura, né, a gente precisa ter uma técnica, um desenho muito mais rebuscado, né, algo mais calculado e até matemático. Então, o desenho egípcio, ele já vem como uma forma da gente conseguir projetar. Imagina naquela época, né, sem instrumentos, sem software, sem computador, eles conseguirem estar fazendo esses tipos de projetos. Então, esse desenho egípcio, ele já vem com algo mais avançado, uma questão matemática, né, que a gente pudesse estar colocando no papel o desenho dessa pirâmide para que ela possa ser levantada, e a gente tem isso até atualmente. Então, todas essas pirâmides e esculturas partiram de desenhos primários, né? E eles conseguiram estar realmente projetando para que ela fosse executada. Já na pintura, ela tem uma particularidade. O desenho, ele é um pouco diferente. Ele tem lá a sua estrutura da frontalidade. O que quer dizer isso? O tronco, né, do homem ou da mulher que era representado estaria de frente, as pernas, a cabeça e o pé estariam de formas lateral. Se você perceber, não tem profundidade, né? Não existe ainda a questão de volume e perspectiva dentro desse desenho, mas já existe uma melhoria se a gente falar em relação, né, ao desenho anterior, que foi da época da pré-história. Então perceba, já tem aí traços muito mais rebuscados. Seguindo adiante, a gente trouxe aí a questão do desenho na Idade Média. Dentro dessa Idade Média, o desenho ainda não tem também a questão da perspectiva, né, de você realmente olhar uma figura e identificar, às vezes, uma pessoa de tão real que é. Mas ela já tem uma questão onde você pode estar vendo a figura humana mais rebuscadas, com um pouco mais de detalhes, né? Eles tentam trazer nas roupas uma questão de diferenciação, como se fosse, né, um volume. Então, dentro desse desenho da Idade Média, o foco deles eram muito representações da questão da religião, né? Da religião da época, o cristianismo. Então, eles mostram a questão da grandiosidade, né? As figuras humanas eram chapadas e rígidas, se você perceber, sem nenhum tipo de movimento, né? Mas elas estavam como se estivesse pairando, né? Parecendo que estaria pendurada naquela figura, né? Então ainda não tinha muita noção de escala, né? E nem de desenho realmente técnico dentro dessa questão aí da Idade Média. Isso vai mudando quando a gente tem o desenho no Renascimento. Veja quanta diferença, né? A gente já começa a ver aqui uma estrutura de profundidade, de perspectiva. Se você reparar nesses dois desenhos, o primeiro, que é a criação de Adão, né, de Michelangelo, o segundo é tão famoso, que é a Última Ceia de Leonardo da Vinci, você começa a perceber que existe toda uma questão da figura do ser humano, da perspectiva, né, onde vai levando até o fundo da casa uma noção de profundidade, de cheio e de vazio, né? Então, nesse Renascimento, os desenhos passaram a ter técnicas muito melhores, né, voltado para a perspectiva, anatomia e sombreamento. Então, lá no século XVII e XVIII, através justamente de Michelangelo e de Da Vinci, veio essa revolução do desenho, retratando muito mais real, muito mais preciso. E aí começa a surgir as bases do desenho técnico, daquilo que a gente está tendo hoje, né? Então, quando a gente fala de desenho técnico em si, tudo começa nessa base desse Renascimento. E aí, o seu desenvolvimento, ela vem justamente na Revolução Industrial.
né? Com a Revolução Industrial, a demanda por projetos ficou muito mais precisos, detalhados, surgiu a padronização, né? Por quê? Porque teria fábrica, construções de peça e essas peças deviam ser padronizadas. E aí surge a questão de você ter uma informação clara e precisa. E aí tem o que a gente chama hoje da geometria descritiva ou a mongiana, que foi feito aí pelo desenhista Gaspar, onde ele utiliza justamente as 3 dimensões de um objeto, como está nessa nossa primeira figura. Dentro de uma estrutura plana, ele consegue mostrar as 3 dimensões de um desenho. E se você vê, tem uma peça desenhada, né, onde mostra todos os detalhes nas 3 dimensões. E essa linguagem gráfica, ela é muito utilizada hoje em dia, tanto em engenharia como em arquitetura. Então, no Brasil, essa questão da padronização do desenho, ela é feita através das normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o desenho arquitetônico, ele é justamente uma modalidade de desenho projetivo dentro de desenho técnico. Ele tanto pode ser feito através de instrumentos, como a gente está vendo aí no desenho, né? Como também pode ser feito através de softwares, através de computador, da tecnologia, né? Como o CAD e também como o SketchUp e o Revit. Então veja toda essa evolução daquele desenho bem praticamente infantil a um desenho que parece uma foto real, né? De uma casa, de um apartamento, como estamos tendo aí. Então, minha gente, muito obrigado, né, pela sua participação na nossa videoaula. Veja todos os nossos materiais, faça as nossas atividades e até a nossa próxima unidade.